planejamento e os objetivos até o final do ano. Colocou ali na tela, que é a manutenção, né, dessa base forte de uma equipe. Nós entendemos mesmo, com os jogadores dessa base forte, eles vão precisar de mais jogos, mais rodagens, mais minutagens. Depois o Tite vai explicar melhor esse processo. E oportunizando a chegada de novos atletas. Falando em comissão técnica, quero dizer que estão chegou a pessoa nova, que foi o Bruno, integrando aí o nosso departamento de análise de desempenho, juntamente com o Tomás. O Bruno estava no Atlético Paranaense, agradecer também ao Atlético pela colaboração. O Bruno já vinha sendo convocado para os jogos aí de Copa do Mundo, Copa América, estava bem integrado com a comissão técnica, tinha confiança da comissão técnica, então o Bruno agora vai ser efetivado aí como nosso analista de desempenho. Bem-vindo, Bruno. Nós também vamos continuar observando, e a ideia é trazermos mais um auxiliar técnico. Enquanto não há uma definição, nós iremos resgatar o auxiliar pontual. Isso foi uma medida que foi feita pelo Gilmar na época. Eu fui um dos auxiliares pontuais e a experiência ela foi muito positiva. Trazer alguém de fora, com experiência, com uma visão nesse convívio com a comissão técnica, ela agrega muito. Então, pela minha experiência positiva, enquanto a gente não define esse nome, então iremos, a partir dessa convocação, trazer aí o auxiliar pontual. Para essa convocação, vai ser o César Sampaio. O César Sampaio tem a experiência de seleção brasileira, mais de 40 jogos pela seleção, participou de Copa do Mundo, fez 3 gols em Copa do Mundo, então é sempre importante para esse convívio a experiência de alguém de fora, uma visão para acrescentar aqui a nossa comissão técnica. Mais um assunto, foi falado do Gabriel Jesus, só dar uma explicação. O Gabriel ele foi expulso no último jogo da Copa América. Recentemente recebemos a comissão pela Conmebol. Conversando com o nosso departamento jurídico, entendemos que não seria possível ter uma definição antes dessa convocação e achamos por bem deixar o Gabriel cumprir essa punição para estar apto aí para ser convocado nas próximas oportunidades. Só dizer que o nosso chefe de delegação para esses amistosos vai ser o senhor Heitor Luiz da Costa Júnior, que é o presidente da Federação do Estado de Rondônia. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Tite. Bom poder te rever e poder resgatar todo o trabalho que nós fizemos juntos. Me deixou muito feliz, me deixa novamente feliz no encaminhamento. E outra etapa profissional que acabou surgindo e que, surpreendentemente, o presidente não sabia que havia sido meu atleta. Tamanho é o respeito que a gente tem às hierarquias, às posições, e feliz que está contigo de novo. Esqueci de mencionar que eu estou preparando, já comecei a musculação, para o apoio do Fábio, principalmente para a região aqui do peitoral, para aguentar os carros. Convocação: Ederson, Manchester City; Ivan, Ponte Preta; o Everton, Palmeiras, goleiros. Defensores: Alexandro, Juventus; Dani Alves, São Paulo; Éder Militão, Real Madrid; Fagner, Corinthians; Jorge Santos; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, PSG; Samir, Udinese. Meio-campistas: Alain do Napoli,
Arthur Barcelona, Casemiro Real Madrid, Fabinho Liverpool, Lucas Paquetá Milan, Felipe Coutinho Barcelona. Atacantes: Bruno Henrique Flamengo, David Neres Ajax, Firmino Liverpool, Neymar PSG, Richarlison Everton, Vinícius Júnior Real Madrid. Ok, gente. Eu usei há tempos atrás, me corrige, Vini, se eu coloquei errado, eu coloquei imprescindível e não insubstituível. E não é, e peguei até o exemplo de Pelé, que é um ícone, é um extra, ele está fora de qualquer parâmetro normal. Quando é seleção, eu me permito, na medida que o atleta vem e nós conversamos sobre o lado técnico-tático, o trabalho, o lado humano, desde que haja essa abertura e essa condição, e desde que esteja aqui. Eu não tenho, eticamente, não me sinto à vontade em interferir, em sugerir. Existem pessoas, ele, a sua autonomia de escolher os seus caminhos, quero que ele esteja feliz. Mas as pessoas têm que entender que existem clubes, que existem responsabilidades, que cada um tem a sua autonomia do seu caminho. Eu tenho autonomia do meu caminho, eu tomo as minhas decisões e eu respondo por elas. Torço para que ele tenha luz para o melhor caminho. Falei com ele no sentido de, pô, tá feliz, tá bem, tá legal, tá trabalhando, tá fisicamente, em termos institucionais, isso posso. E fico torcendo na medida. Mas eu não tenho direito. E nem me daria, dizer, vai para cá, vai para lá, vai com esse, vai com aquele. Não. Aí tem clubes, tem dirigentes, tem staff, tem as pessoas que comandam, e tem ele como palavra final, aí não compete a mim. A tua pergunta anterior, também com o Dani não, e a gente fica na expectativa de para onde os atletas vão, que eles estejam em alto nível, que eles estejam felizes. Então a mesma resposta com que eu coloquei em relação ao Neymar, ela também eu não sabia para onde fosse, mas quero e torço para que ele esteja feliz enquanto núcleo familiar e que esteja jogando muito, num clube de ponta, jogando em alto nível, como a gente vai ficar na torcida agora, em relação ao São Paulo, em relação a ele especificamente. Oi, eu não sei, eu não posso responder, não posso me amarrar. Sabe por quê? Porque daqui a pouco é um desempenho técnico de um atleta que nós não conversamos aqui e ele vai ser convocado. Inicialmente, sim, nesse período de amistosos. Inicialmente, sim. Respeitosamente, tu coloca aqui, efetivamente, começa nas eliminatórias. Não, começa antes, porque preparação também é importante para que depois o atleta produza na competição oficial. A gente vai estar atento a todas essas situações. E eu lembro que na fase passada nós colocamos assim, nós vamos estabelecer um número de amistosos, olhando correta, e depois preparar a equipe para a Copa América. Aí o que a gente fez? Reconduziu. E teve mais 4 amistosos que nós continuamos dando oportunidade a novos atletas que vinham surgindo, porque daqui a pouco o David deve estar jogando muito, cara, eu preciso ver ele para jogar, preciso botar ele para jogar. Ela não é uma fórmula mágica, é botar a camisa da seleção, é ver as suas reações, é ver o treinamento, é ver o jogo. Então daqui a pouco pode, sim, aí nós prolongamos. Nem ajustou-se a equipe, vamos dar oportunidade para esses novos surgindo. Então não dá para fechar conceito. Inicialmente, o que posso te afirmar é que no momento da competição oficial, sim, alta performance, solidez na carreira, o momento que ele está no seu clube, a campanha dentro da seleção brasileira, isso pesa. A relação de naturalidade, de coragem no enfrentamento, de responsabilidade e de experiência, isso tudo vai pesar na convocação no momento da competição oficial. Isso sim, independentemente de idade. Isso os atletas que não foram convocados e que foram campeões, eles sabem disso. Eles sabem. Ok, professor, obrigado. Eu respondo depois. O calendário é sempre uma situação complicada. Nós temos ainda que conviver dessa maneira nesse ano ainda, mas o presidente Rogério já resolveu essa situação para o ano que vem, onde abre mais possibilidades e prejudica menos
nessa questão das convocações. Então, é uma situação, o Rogério também teve o cuidado, o Manuel também, de antecipar, né, as finais da Copa do Brasil, agora para o mês de setembro, não conciliando aí com as finais da Libertadores e a fase final do Brasileiro. Então são sempre medidas que a CBF procura tomar para minimizar esse tipo de problemas que até o final do ano nós vamos ter de calendário. Mantenho contatos com todos os atletas e nunca vou encerrar carreira e ficar agradecendo o atleta por serviços prestados. Eu vou estar trolhando e botando ponto final, isso não me deu esse direito. Joga em alto nível, e aí sim eu pego o exemplo do Dani. Joga em alto nível, performance, desempenho, solidez na carreira, momento, jogando em alto nível, muitos outros fatores acabam pesando para todos esses. Em relação a ele, e aí qualquer que seja, escolhas elas são passíveis, aí preferência daqui, preferência de lá, e ela acaba acontecendo. Mas um cuidado, não sei se é ético, não sei se é esse o termo, um cuidado para manter o equilíbrio da competição, sim. E não só em relação ao Flamengo, em relação a outros, não é justificativa de daqui a pouco tu vai pegar dois jogadores de uma equipe e não de outra, assim como o critério técnico em relação à Copa do Brasil. Em relação à Copa do Brasil, é um momento decisivo. Tu tem condição de conciliar, de ter bom senso. Não tem necessidade de procurar e de gerar um desequilíbrio. Todas as equipes elas são postulantes a título, postulantes a Libertadores, com competições importantes, e compete a nós também, mesmo que legalmente estejamos aparados, nós termos uma visão um pouquinho mais de bom senso, talvez seja esse o termo. Bom dia. 20h30, mesmo quando os voos são longos, os atletas jogam até a data de apresentação. A data FIFA começa no dia 2, então no dia 1º ele joga para depois apresentar a sua seleção brasileira. Os da Europa, tá certo? O Matheus está colocando. Sim. Todo o pessoal da Europa joga no domingo também, viaja. O povo chega 4 da manhã em Miami, sai daqui domingo à noite, joga tarde. Perfeito. Perfeito. O pessoal da Europa também. Chega apto a treinar ainda. Mesmo que seja regenerativo, chega apto a treinar. O Hamilton ficou assim aqui na minha frente, tá? Porque ele é da logística, o responsável para fazer assim. Obrigado. Dentro daquela ótica desses amistosos, de dar e oportunizar atletas mais jovens, que eles se consolidem, experiências, não tem sentido pegar 3 jogadores de alto nível na medida que são amistosos e não tem competição. Então tu traz o Ederson, que vai necessitar de uma rodagem, mas ele tem menos de 6 jogos dentro da seleção, um atleta de alto nível para jogar. Tem o Everton fazendo uma grande campanha no Palmeiras, e aí tu traz um jovem também no sentido de formatação, de formação, de crescimento em relação ao Ivan. Jorge já esteve 2 convocações conosco, vive um grande momento no Santos. Juninho conversou com o Paulo Autuori ontem, eu conversei com o Sampaoli ontem, a respeito desse momento e desse convívio diário que o técnico tem, que o executivo tem com o atleta, nas diversas fases ofensiva, na fase defensiva, do seu momento extra-campo, enfim. Então, de trazer o Jorge, que é um jogador também, dentro desse rol, de oportunizar eles nesse momento de amistosos. O Samir está inserido dentro desse mesmo contexto, nós viemos acompanhando ele na Udinese, eu estou olhando para o pessoal também, porque ele tem três temporadas italianas em alto nível. Esteve aqui e eu conversei com o Jaime, que foi técnico dele no Flamengo e que lançou, acho que ele teve 30 e tantos jogos com o Jaime. Jaime de Almeida. Exato. E ele foi campeão da Copa do Brasil e campeão carioca com o Jaime. Conversei com o Anderlei Luxemburgo, porque também teve uma sequência de jogos importantes, certo? Mais de 20 jogos, falando das virtudes do lado humano, do lado pessoal, das qualidades técnicas, da velocidade, da força, enfim, de todos aqueles atributos que
importantes para a convocação, mais essa sequência que ele fez. Bruno Henrique vem se destacando no Flamengo, um jogador que faz gol, que faz assistência, que tem aí do Abel também, uma pessoa com quem eu tenho uma relação próxima e teve uma continuidade dessa qualidade, o homem gol, o homem que faz lado, o homem que faz centro. Então tem aí uma série de componentes que acabaram levando essa convocação. E o Vinícius? Não citou, mas é um... E o Vinícius Júnior também, em cima desse rol. Já estava convocado anteriormente. Na sequência veio quem? Veio David Neres na sequência. Também é um momento de oportunidade. Retomou o padrão. Está com quantos jogos esse ano? 7 jogos esse ano. Pré-temporada, na última atuação dele, muito destacado. É um jovem com um histórico dentro da seleção de base, jogando numa grande equipe, com nível, antes da lesão que tirou da convocação anterior, com jogos de altíssimo nível. Oi, Tite, bom dia. Aqui é no fundo, centralizado aqui, Ricardo Life. Primeiro, a preparação para o Qatar, ela se dá no momento, duro para falar, né? Mas é verdade, no momento que termina o jogo contra a Bélgica. Ali começa toda uma preparação de novo ciclo. E ela é institucional, das pessoas, do comando, de saber quem vai, quem fica aí, a sequência toda. Do Couto é um grande jogador, está no momento também de uma retomada de temporada, teve momentos grandes, teve momentos não. Começou a Copa, mais especificamente a Copa América, os 2 primeiros jogos foram ele o destaque, que foi escolhido os 2 melhores em campo. Depois dá uma oscilada, retoma o padrão. É um grande jogador e ele retoma aquele padrão, o Liverpool, mas que é normal por vezes quando se troca de clube, se há algumas oscilações. Para retomar aquele padrão, eu tenho certeza que é o objetivo dele e nosso também. Ficou das 3 às 4 assistindo televisão para ver se pegava de novo. Nós conversamos, eu e o Juninho também. E ele também ficou, ele pode contar depois. Essa expectativa ela acaba gerando, a gente tem uma responsabilidade muito grande. O futebol é algo muito importante e eu tenho essa consciência de vir aqui deixar situações claras, de simplificá-las, mas ter o cuidado para não simplificar demais. Porque existe uma série de fatores, por isso que nós estamos todos aqui, para passar informações para quem está nos assistindo, porque às vezes simplificar demais é exagerar. E elas precisam ter detalhes, as pessoas precisam saber os porquês, elas precisam saber o que o Fábio faz, o que o Vini faz, qual é que é o que vem fazer, o que o Jardine vem fazer, como é que nós trabalhamos, o que o Matheus traz no seu trabalho, por que vem de volta, por que vem mais um auxiliar técnico, qual é que é o núcleo. Preciso passar tudo isso, é uma responsabilidade muito grande e se passa muitos detalhes para que aconteça uma convocação final, muitos acompanhamentos. Então nós temos essa responsabilidade e ela te absorve. Em paz, eu vou te dizer, eu continuo em paz. Tal qual a derrota, a vitória me deixou em paz. Tite, caminha melhor com a esposa, daí eu caminho um pouquinho mais leve também.